A dona de casa Várzea Alegrense agora tem mais uma nova opção na hora de realizar as suas compras. Chegou em Várzea Alegre o Mercado Marujo, com estivas, cereais, enlatados e especialidades em frutos do mar. Isso mesmo, especialidades em frutos do mar, camarão, arraia e muito mais. O Mercado Marujo fica às margens da Avenida Vicente Alves Costa, próximo à subida da rodoviária. Mercado Marujo, acione o contato 997 23 1153. Mercado Marujo, um mar de ofertas para você. Organização Francisco Filho e Renata. Nos 150 anos de Várzea Alegre, muitas empresas surgiram e galgaram espaço no mercado. Em meio a tantas surgiu o Zoopets, o maior e mais conceituado pet shop da região. Zoopets, eficiência em banho tosa, poda e cuidados em geral com seu animalzinho de estimação. O mais completo consultório pet da região, com consultas, análises e cirurgias. Sobre a responsabilidade do Dr. José Wilton de Menezes e doutora Isabel. Zoopets ainda tem tudo em alimentação, medicamentos, vacinas, vitaminas e acessórios que deixam o seu cão ou gato cada vez mais charmosos. Agende seu atendimento. WhatsApp 88992260707. O Zoopets ainda disponibiliza o Pet Móvel, oferecendo segurança e conforto para o transporte do seu animal. That's it, baby. I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. That's it, baby. I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. That's it, baby. Take it real slow. That's it, baby. I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. That's it, baby. I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. That's it, baby. I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. That's it, baby. I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real slow. That's it, baby. Boa noite, meu amigo e minha amiga. Estamos aqui com mais um Conversas com o Jovem Professor. Sou o professor Rafael Sobreira, né, e bem-vindos aqui ao nosso Pé no Chão Informativa TV Pé no Chão, para mais um programa, né? Quero dar as boas-vindas aqui a todo mundo que já entrou aqui, ao João Wilton, a Maria José, boa noite, a Flor de Lótus, a Aline Leite, mas as outras 13 pessoas aí estão nos acompanhando aqui por enquanto, né? E hoje nós temos um tema, né, pessoal, bem interessante e bem pertinente, mas ao mesmo tempo também bem polêmico, né? Sim, eu estou sendo polêmico nos últimos programas, né? Professor tem que ser polêmico, né? O professor não existe para passar a mão na cabeça de ninguém.
O professor ele tem que chacoalhar a cabeça dos alunos, das pessoas, da sociedade no geral. Então, eu estou aqui realmente de peito aberto e realmente muito confortável em trazer esses temas polêmicos para a gente conversar. E o tema de hoje, né, é o paradoxo da tolerância. Até quando devemos tolerar a intolerância ou os intolerantes, né? É um paradoxo, né, como a gente fala. Um paradoxo, como vocês devem saber, nada mais é do que uma ideia que se contradiz, né? Mas, ao mesmo tempo, ela não se torna errada por isso, né? É um paradoxo. Então, o paradoxo da tolerância diz, né, que quanto mais tolerante nós formos, nós corremos mais risco de perdermos o poder de ser tolerante, né? Nós podemos cair nas mãos dos intolerantes. Esse paradoxo ele foi pensado por um pensador, né, um filósofo chamado Karl Popper, né, que era um pensador judeu, né, nasceu em Viena, na Áustria, no início do século XX, e ele passou por diversas mudanças, né, como o historiador Eric Hobsbawm gosta de chamar o século XX, né, o breve século XX, né, porque foi um século de muitas mudanças, mudanças enormes que aconteceram tanto no âmbito intelectual, no âmbito social, no âmbito cultural. Então, no século XX tivemos 2 guerras mundiais, né, coisa que nunca tinha acontecido antes. Nós tivemos Guerra Fria, que dividiu o mundo. Nós tivemos mudanças tecnológicas enormes, né? Do final do século XX até o início do século XXI, nós já nem reconhecemos mais a nossa própria sociedade. Então, o Popper, ele viveu todo esse momento, viveu principalmente a parte da Segunda Guerra Mundial, e ele, enquanto judeu, né, viveu bem na pele o que é a intolerância e o que é a maldade do ser humano, né, com o fascismo nazista, né? Então, é interessante a gente entender que o paradoxo da tolerância, nem de longe, ele é algo que desqualifica a tolerância ou a intolerância, né? Ele é um paradoxo. Eu vi, pesquisando sobre o assunto, o Karl Popper usa esse termo, paradoxo da tolerância e da intolerância, ele trata isso num livro seu chamado A Sociedade Aberta e os Seus Inimigos, né, que é um livro feito em 2 volumes. O Will vai colocar aqui agora na telinha aqui para vocês verem, né? É um livro que trata sobre como deve ser uma sociedade aberta, o que é uma sociedade aberta. A gente falará um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? Mas a sociedade aberta e os seus inimigos, ele trata de alguns assuntos, mas entre eles está o paradoxo da tolerância que a gente está falando aqui hoje. É bom a gente conversar sobre isso, pessoal, porque nós vivemos um momento muito difícil, muito complexo na nossa sociedade brasileira e até no mundo, onde nós estamos nos deparando com esse paradoxo mais do que nunca. Nós queremos ter uma sociedade tolerante a todas as ideias, a todas as pessoas, a todos os pensamentos, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que existem alguns pensamentos que são antidemocráticos, intolerantes. Se a gente permitir que esses pensamentos se infiltrem na nossa política, no nosso dia a dia, na nossa vida, em algum momento, esses pensamentos vão tomar uma dimensão que pode fazer com que nós não possamos mais ser tolerados. É o caso, por exemplo, do nazismo. É o caso clássico, né? No último dia 17 de junho, como é que eu posso dizer? Desculpa, gente. No último 17 de junho, nós vivenciamos nas redes sociais e nos jornais, na mídia no geral, uma notícia de um jovem, né, de 16 anos, no shopping na cidade de Caruaru, em Pernambuco, que desfilava por esse shopping usando uma suástica no braço. O que é crime, né? É um crime previsto em lei, previsto na Constituição, previsto também na própria lei contra o racismo e outras questões. Então, ele não estava no seu direito de ir e vir, ele estava cometendo um crime. Ele foi simplesmente retirado do local. Acho que os seguranças, né, pensaram que seria melhor assim, foi uma decisão discricionária das pessoas que estavam no local. Mas, na verdade, ele estava cometendo um crime que, inclusive, dá de 1 a 3 anos de prisão e uma multa, né, que é o crime de apologia ao nazismo. Eu vou aqui ler para vocês daqui a pouco a lei que fala sobre isso, né, para a gente ter mais um embasamento para entendermos.
Mas aqui eu gostaria aqui de agradecer aqui também a Joana Dark, né, Leandro, que dá coraçõezinhos verdes aqui, coraçõezinhos. Um abraço para você, Joana. E o José Sobreira, meu pai, que está assistindo agora também. Vamos aqui ver aqui, bem rapidinho aqui, gente, no site jus.com, que é um site aberto, onde tem disposta todas as leis civis, penais, que nós conhecemos, né? E aqui ele fala, né, sobre a legislação. A divulgação de nazismo é crime, divulgação e enaltecimento ao nazismo é crime. A pergunta é essa, e no site ele vai dar uma introdução, vai explicar por que o nazismo, historicamente, né, foi perigoso, foi algo danoso, matou milhões de pessoas, seja direto ou indiretamente. E aí ele vai chegar na questão do panorama geral, né? Ele fala o seguinte: a Constituição Federal, em seu artigo 3º, inciso 4º, estabelece como um objetivo fundamental da República, entre aspas, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, ele fala que, neste sentido, o artigo 5º, no inciso 52, estabelece ainda que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, ou seja, não prescreve. Você cometer ele hoje, daqui a 50 anos, se você não estiver vivo, você vai pagar pelo crime, né? Ele não prescreve. Sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, cabe ainda a menção dos artigos 215 da Carta Magna 216. Então, vai falar aqui que vai falar que é crime de discriminação, né? E vai falar o seguinte também, né, que no contexto, né, que eles apontam a existência de uma lei 7.716, que dispõe sobre o crime de racismo, né, bem como sua qualificadora, o crime de divulgação do nazismo. Então, o crime de divulgação do nazismo é um qualificador do crime de racismo, está dentro da lei de racismo. Ademais, também, né, na lei 7.710, que é a Lei de Segurança Nacional, defendemos a aplicação analógica desta aos casos de divulgação e enaltecimento do nazismo. Ou seja, a Lei de Segurança Nacional, como nós já discutimos aqui em outros programas, vocês já devem lembrar ou não, mas não vou lembrar vocês agora, é uma lei que ela tem como objetivo proteger a democracia, né, a Constituição, os direitos individuais do brasileiro. Diferente do que muitos acham aí, que a Lei de Segurança Nacional é para proteger o presidente, né, como o professor que foi preso, eu já falei, continuo me repetindo que o cara foi preso porque disse fora Bolsonaro, e não é para isso que serve a Lei de Segurança Nacional. Entre uma dessas coisas, a Lei de Segurança Nacional serve para proteger essas questões gerais da democracia, né, sobre o peso dos direitos individuais de cada pessoa. Então, o crime de nazismo, de enaltecimento, de apologia ao nazismo, vocês veem que é qualificado aqui em vários momentos, aqui em várias leis. Então, eu não tenho que aceitar o nazismo enquanto pensamento político porque você quer pensar, porque você quer ser nazista, porque ser nazista é ser racista, né? É você ser higienista, é você, enfim, tem várias coisas aí que a gente pode dizer sobre o nazismo. E é um exemplo só, gente. Estou usando aqui um exemplo, okay? que a gente pode encaixar em vários outros, aí vai da nossa cognitividade, depois encaixarmos na nossa vida em vários outros momentos. Mas é entendermos que, apesar da Constituição nos dar direitos, né, inalienáveis, o nosso direito esbarra no direito do outro. Então, eu não tenho direito a querer que o outro não tenha direito. Eu não tenho direito a excluir o outro. Isso não é direito meu. Então, eu não tenho direito a ser nazista, eu não tenho direito a querer que o nazismo tome conta. E isso já acontece, gente, em alguns países da Europa, por exemplo, onde já estão se aceitando partidos neonazistas na política. Então, o que aconteceria se um partido neonazista como esse formasse uma maioria no Congresso e elegesse um presidente, por exemplo? Obviamente que as ideias desse partido iriam transformar aquele sistema político inteiro daquele país. E isso ia acabar com a tolerância. Você foi tolerante, deixou os caras participarem da política novamente, sabendo que ia dar merda, desculpe a palavra, mas você deixou aquilo acontecer, tolerou aquilo, e agora os caras não vão tolerar mais que você exista. E o medo do Karl Popper, enquanto judeu, professor, na época que viveu a Segunda Guerra Mundial, era exatamente que o pós-guerra, né, acontecesse dessas pessoas serem toleradas novamente. E em países como a própria Alemanha, por exemplo, o nazismo ele é altamente intolerado. O Brasil é um dos poucos locais, e alguns países europeus, como eu falei,
que aceitam o nazismo, que aceitam essa falsa liberdade de expressão. Então, é importantíssimo a gente saber nos defender. Não podemos baixar a cabeça para quem se diz ser adepto da liberdade de expressão para falar o que quer ou para defender ideias que são criminosas, que é muito importante deixar isso bem claro, que são ideias criminosas. E existem outras ideias criminosas também. O racismo, no geral, é uma ideia criminosa. A homofobia, no geral, é uma ideia criminosa. Então, não existe essa de você dizer, eu não sou racista, mas... Né, já vem um mas bem grande, mas eu não quero nenhum negro perto de mim. Eu não sou homofóbico, mas eu não quero nenhum gay perto de mim, que fique bem longe de mim. Né, eu não quero que existam gays, porque eles ficam na parte deles, lá eu fico na minha. Cuidado com o seu discurso, porque você pode pisar ali em alguma lei criminal ali, penal ou civil. Então, muito cuidado com essas suas liberdades de expressão, porque liberdade de expressão não é carta branca para falar o que quiser. Ok, pessoal? Voltando aqui para a nossa pauta. Boa noite aqui para Romilda Fernandes, sempre acompanhando a gente também. Romário Carvalho, boa noite, Romário. Espero que você participe aí do nosso debate de hoje. Sei que você sempre tem ideias maravilhosas sobre essas questões políticas, né? Fique de olho aí. E aí, continuando aqui, pessoal, vamos falar um pouco sobre democracia, porque é importante entender que a liberdade de expressão é um dos conceitos fundamentais da democracia. Né? Os conceitos fundamentais nascidos lá atrás, na Inglaterra, no século XVIII, com John Locke, né, que falava sobre as liberdades individuais, que fundamentou muito do iluminismo, das questões iluministas. Então, os conceitos da democracia são liberdade individual, ou seja, eu sou livre, né, eu não nasci amarrado a ninguém, eu não nasci sendo propriedade de ninguém. Pluralidade de ideias, eu posso ter várias ideias, posso pensar ideias diferentes, até porque nós somos um país plural, né, o Brasil é um país enorme, plural. Porém, a pluralidade de ideias é uma questão também que a gente entra muito nesse âmbito aí. Cuidado, porque apesar de existir milhões de ideias, e essa pluralidade de ideias, nem todas as ideias são legais do ponto de vista legal. Existem ideias que são criminosas. E isso não dá a você o direito, a pluralidade de ideias da democracia não dá a você o direito de externar e de fazer apologia a essas ideias criminosas, como o nazismo, como o racismo, como a homofobia, como a xenofobia e etc. Então, cuidado, né, pessoal, com a intolerância, com você querer ter o direito de ser intolerante. Isso não existe. Isso não existe. Já vimos lá nas leis, lá um pouquinho mais atrás aqui, onde é que elas se encaixam lá. Eu não sou advogado, sou professor, mas a gente dá uma pesquisadinha, já que a gente tem acesso às informações, e como eu trago para vocês aqui, vocês vão ficando espertos aí, onde pesquisar também. É só jogar no Google o site jus.com, que é o site da Justiça Geral, né? E, assim, e outra coisa também importante para a democracia é a representatividade popular, que é você ter direito a uma representatividade na política, né? Você ter direito a eleger um político que lhe represente. Eu, enquanto cidadão, nas eleições passadas para deputado, por exemplo, eu procurei votar em deputados que me representassem enquanto defensor da causa animal, que eu achava que precisava muito. E felizmente, né, já ganharam alguns, nós temos alguns representantes aí e estão me representando contra essa causa. Infelizmente, existem outras causas também que a gente defende, mas a gente não tem também milhões de votos, né, para utilizar. Então, a gente escolhe vê qual é o mais importante, pondera sobre aquilo e vota naquela pessoa. É assim que se faz um voto consciente cidadão. Então, eu procurei representantes populares. Às vezes, nós não temos representantes, acontece. Infelizmente, a nossa política, muitas vezes, não nos dão as opções que nós queremos para nos representar, né? Mas existe, sim, e inclusive, essa representatividade popular é o que permite, por exemplo, da Sônia Guajajara, que é uma deputada lá do Pará, defender os povos indígenas contra os garimpeiros, contra os grileiros. Se vocês quiserem pesquisar nas redes sociais, aí a Sônia Guajajara, ela está sempre postando a luta diária dela. Você vê imagens que são terríveis, que você não imaginaria ver no século XXI, que você pensa que está nas novelas, nos filmes do passado, mas você vê diariamente nas redes sociais dela, né, garimpeiros usando helicópteros para atirar bomba de gás em indígenas, né, desapropriar pessoas e etc. Então, ela luta por isso. Obviamente que eu tenho outras causas e eu moro em outros locais, né, eu tenho uma realidade diferente e um contexto
de social diferente. Então, eu não voto nela porque eu não tenho opção. Né? Se eu morasse lá, obviamente, eu provavelmente votaria nela. Né? Mas, assim, cada um com consciência cidadã sabe em quem você vota para lhe representar. Isso é representatividade popular, representatividade dentro da política. E esses são os conceitos de democracia que é interessante notarmos, né? Porque, assim, pessoas intolerantes, grupos intolerantes, buscam também essa representatividade. A política, ela é, acima de tudo, um campo de disputa. Ela é um campo de guerra ideológica. Então, a todo momento, não se iludam que não é porque nós extinguimos no nazismo na Segunda Guerra Mundial que eles morreram, que o nazismo acabou. Não, eles estão lá esperando, os fascistas, né, os próprios neoliberais, que é um tipo diferente de fascismo, né, baseado no capital, mas estão todos aí esperando para conseguir uma representatividade. E isso nós vemos também grupos militares, né, militares entrando para a política, o que é algo complicado, perigoso, que nós temos que ter muito tato, né, pois o militar ele não responde a leis cíveis, por exemplo, né, ele responde a outro tipo de lei. Então, como é que você vai julgar uma pessoa assim dentro da esfera civil para governar, né? Nós temos também representantes religiosos, pessoas que votam em candidatos simplesmente por ele ser da sua religião, da sua igreja, e quer que eles estejam lá para usar da sua representatividade. E muitas vezes essa representatividade é intolerante. Por exemplo, quando você diz que você é contra o aborto, porque na Bíblia, no versículo tal, capítulo tal, fala X, Y e Z, você está aí quebrando a laicidade do Estado para divulgar um discurso intolerante. Então, os discursos devem ser laicos. Né? Então, essa mistura dessa representatividade religiosa dentro da esfera política é perigosa também. Então, é muito importante nós entendermos que nem todos os discursos são democráticos, e às vezes eles são democráticos, mas não são legais. Porque se você está usando da sua liberdade de expressão, da sua pluralidade de ideias, da sua representatividade popular para disseminar intolerância, para disseminar homofobia, nazismo, para disseminar N coisas que estão tipificadas enquanto crime, isso não é a democracia em si. Ela é uma falsa democracia. E nós estamos entrando no paradoxo da tolerância. Então, nós vemos também, e eu deixei isso bem anotadinho aqui, eu achei interessante, manifestações, entre muitas aspas, democráticas, a favor da antidemocracia, pedindo, por exemplo, uma ditadura militar. Como é que você usa do seu direito democrático de pedir que você não tenha direito democrático? Olha o problema desse paradoxo da coisa. Você leva uma faixa gigante para a rua, dizendo, militares, tomem conta, me prendam, me batam, façam o que quiserem comigo aqui, eu não quero ter direitos democráticos, eu não quero votar, eu não quero ter direitos. Então, olhem só como isso é até imbecil, de certa forma, da parte de algumas pessoas, né? E isso é também falta de consciência cidadã, consciência do que é a democracia. Então, isso já aconteceu antes, em 1963, 62, houve uma campanha, né, até chegarmos ao golpe militar de 1964, a população pedia intervenção militar, assim como nós vimos há pouco tempo atrás. E foi o que aconteceu. Alguns se arrependeram pouco tempo depois, menos de um ano depois já estavam arrependidos, sim. Né? Outros não tiveram essa chance de se arrepender. Mas é o que aconteceu e é o que acontece. Nós temos que ter muito cuidado. O paradoxo da tolerância, ele não desqualifica a tolerância, mas ele também não justifica a intolerância. Muito cuidado. O que ele fala aqui, o Popper? Ele fala o seguinte, e vai colocar a foto dele aí agora. Quero que vocês olhem para a cara desse senhor enquanto eu estiver falando. Olha só, preste atenção. Ele fala o seguinte, gente. A tolerância ilimitada deve levar ao desaparecimento da tolerância. Se ampliarmos a tolerância ilimitada, mesmo para aqueles que são intolerantes, ou seja, tolerarmos eles, se não estamos preparados para defender uma sociedade contra o intolerante, então o tolerante será destruído e a tolerância com ele. Então, nós temos que estar preparados para defender a nossa democracia, mesmo que isso possa parecer intolerante. Sim,
Então, o que o Popper quer dizer é que intolerância não é uma carta, tolerância não é uma carta em branco. Você tem que ser tolerante com todo mundo. Apesar do que ele fala, do que ele chama de sociedade aberta, ser uma sociedade altamente preparada para sofrer transformações, para ter inovações sociais, culturais, para receber e acolher as pessoas, essa sociedade ela também tem que estar preparada para defender esses direitos contra pessoas que não concordam que as pessoas têm que ter esse direito. Então, é pouco confuso, sim, mas eu acho que a gente tem que ter muita consciência dos nossos ideais. Se você quer uma sociedade tolerante, você não pode tolerar um intolerante. Como é que você quer dizer, eu vou aceitar que tenha um partido nazista, né, e que esse partido possa colocar candidatos a concorrer cargos públicos, a deputado, a presidente, etc. E se um cara desse ganhar? Vocês acham que esse cara aí vai continuar aceitando negros, judeus, mulheres, como os outros aceitam? Você acha que isso é ser tolerante? Você acha que isso é ser justo? Então, gente, é importantíssimo nós entendermos o que é o paradoxo da tolerância. Eu vi alguns vídeos na internet, como eu falei mais uma vez, que deturpavam totalmente essa história do paradoxo da intolerância. É um paradoxo, você já vê que o paradoxo não faz sentido, blá, blá, blá. E embaixo uma cascata de comentários totalmente sem base, né? Ou seja, temos que ter cuidado, porque na mídia, a mídia aberta, às vezes tolerante demais, e ela deixa discursos deturpadores das ideias. Então, o cara citava muito mais outros autores no vídeo sobre o paradoxo, que é do Karl Popper, do livro, né, do que mesmo o Karl Popper para criticar e deslegitimizar quando você não aceita os intolerantes. O intuito do cara era tipo que você aceitasse os intolerantes. Ele colocava imagens de pessoas com armas, que era direito da pessoa usar arma e etc. Vocês se sentiriam seguros, você entrando num ambiente que uma pessoa está com um fuzil no ombro aqui, comprando uma lata de leite, né? Você se sentiria seguro sabendo que o cara ali fechou ali no trânsito, né? E você tem que ficar caladinho ali, porque o cara pode sair dali com arma e apontar para você? Então, existem coisas que a tolerância não cabe, né, gente? Então, aqui, mais uma vez aqui, pessoal, quero agradecer aqui a presença, né, do pessoal que está assistindo, a Isabel Eliane, a Jéssica Fernanda, boa noite, ótimo programa, Rafael, sempre arrasando em suas palavras. Obrigado, Jéssica, um grande abraço, obrigado pelo carinho. O João Romário Carvalho aqui, devemos ser intolerantes a pessoas que opinam contra a ciência, intolerância a terraplanistas e antivacinas. Se a gente for intolerante contra essas pessoas, muitas coisas estariam resolvidas, né? Infelizmente, a questão da vacina, né, eu acho que não temos muita escolha, porque é um direito sobre o próprio corpo, né, de você não querer tomar a vacina, apesar de que existem países que não dão esse direito, né, que vacina mesmo obrigatoriamente. Eu acredito que hoje nós teríamos, no Brasil, o brasileiro deveria ter essa consciência sobre a vacina, né? Nós já passamos pela revolta da vacina que aconteceu no Rio de Janeiro, né, gente, que aconteceu porque o governo foi intolerante, no sentido de não aceitar que as pessoas se vacinassem, mas também não ligou de conscientizar as pessoas. Era mais uma questão higienista. Eles queriam vacinar as pessoas para diminuir as doenças, para que os turistas viessem para o Brasil, não pelo bem da população. Então, eles não se ligaram, não se atentaram de conscientizar as pessoas. E aí houve uma revolta, né, contra a vacina e contra os métodos que eles usavam para vacinar as pessoas, e muitas vezes métodos violentos. Mas eu fico muito triste e assim de saber que o ser humano ele não tem futuro, parece, aparentemente, porque você anda séculos e o pensamento das pessoas parece que está regredindo. Você, ao invés de se conscientizar com relação à vacina, você está aqui novamente questionando a vacina porque um político XYZ que está vendendo um remédio não quer que você se vacine, quer que compre o remédio dele e aí você vai feito um égua acreditar nele, né? Infelizmente, parece que é assim que as coisas acontecem no Brasil. E também em outros lugares também, né? Os Estados Unidos também tem um movimento anti-vacina muito enorme, né? Muito enorme. Ó. Um movimento anti-vacina enorme nos Estados Unidos, né? Todos eles baseados nessa falsa liberdade individual de querer ser nada, né? De querer, sei lá, ser um imbecil. Eu tenho direito de ser burro, beleza. Né? O ruim é porque, às vezes,
como no caso da vacina, né? Você ser burro e não querer se vacinar também afeta outras pessoas, né? Afeta a saúde pública no geral. E isso é complicado. É um direito que, ao mesmo tempo que é seu, ele esbarra no direito dos outros, né? O direito público ele é sempre maior do que o direito individual para a jurisprudência. Ivone de Oliveira, boa noite. Né? E aí, gente, a gente vai para um intervalozinho rápido agora aí, para me beber uma aguinha também, que a garganta já está secando, e a gente vai voltar aqui com as propostas do Popper, sobre o que é que ele fala sobre como deve ser, como é que a gente deve tratar os intolerantes, e a gente vai discutir um pouquinho sobre essas questões aí para a gente encerrar o programa. Então, vamos lá, bem rapidinho, nem piscar, a gente volta já. A ação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! Nos 150 anos de Várzea Alegre, muitas empresas surgiram e galgaram espaço no mercado. Em meio a tantas surgiu o Zoopets, o maior e mais conceituado pet shop da região. Zoopets, eficiência em banho tosa, poda e cuidados em geral com seu animalzinho de estimação. O mais completo consultório pet da região, com consultas, análises e cirurgias. Sobre a responsabilidade do Dr. José Wilton de Menezes e doutora Isabel. Zoopets ainda tem tudo em alimentação, medicamentos, vacinas, vitaminas e acessórios que deixam o seu cão ou gato cada vez mais charmosos. Agende seu atendimento. WhatsApp 88992260707. O Zoopets ainda disponibiliza o Pet Móvel, oferecendo segurança e conforto para o transporte do seu animal. A dona de casa Várzea Alegrense agora tem mais uma nova opção na hora de realizar as suas compras. Chegou em Várzea Alegre o Mercado Marujo, com estivas, cereais, enlatados e especialidades em frutos do mar. Isso mesmo, especialidades em frutos do mar, camarão, arraia e muito mais. O Mercado Marujo fica às margens da Avenida Vicente Alves Costa, próximo à subida da rodoviária. Mercado Marujo, acione o contato 997-23-1153. Mercado Marujo, um mar de ofertas para você. Organização Francisco Filho e Renata. Estamos de volta, pessoal, com mais uma conversa com o Jovem Professor, né? Espero que vocês tenham dado aí uma bebidinha de água aí para a gente voltar aqui nossos assuntos, que é bem tenso, né, pessoal? Eu mesmo estava com a garganta seca aqui já. A tensão é grande aqui para falar sobre essas coisas, né? Sobre o que a gente estava falando sobre o Popper e as suas propostas, né? Ele dá propostas também no seu livro sobre como tratar essa questão, né, da intolerância. Ele fala não é simplesmente você excluir os intolerantes, você jogar eles fora da sociedade, né? Apesar de que muitas vezes é necessário. Mas primeiro ele dá duas propostas, né? A primeira, que é em primeira mão, é a questão da educação, né? Que é a via da razão, que é exatamente educar as pessoas, tentar conscientizar elas utilizando a razão. Então, os argumentos racionais para aquela pessoa, você tentar explicar para ela por que aquele pensamento é intolerante, por que aquele pensamento exclui pessoas. E, infelizmente, muitas vezes as pessoas não conseguem entender dessa forma, né? É difícil você despertar nas pessoas um sentimento de solidariedade, um sentimento de igualdade, principalmente se elas às vezes cresceram num ambiente que foi danoso para a formação pessoal delas, cidadã e cívica, né? Muitas vezes pessoas crescem em ambientes que colocam elas no troninho, os reizinhos, as rainhazinhas, as princesinhas, que tudo é como elas querem, que coloca elas acima de tudo. Alguns estados brasileiros, onde você vê mais incidência de crimes de racismo, de xenofobia, como o Rio Grande do Sul,
né, na região sul do Brasil. Então, são questões históricas a se tratar dentro da questão educacional, que tem que ser tratado de uma forma estrutural, no geral. Porque essa é a primeira via, né? Tentar convencer a pessoa, conversar, tentar mostrar a ela que aquele pensamento não é um pensamento legal, não é um pensamento interessante para a sociedade, tentar fazer ela ter uma empatia pelo outro. E quando isso não der certo, não pode haver o justiçamento, né? Não pode haver eu, enquanto cidadão, enquanto pessoa, querer tomar as vias de fato e punir a pessoa, punir o intolerante com as minhas próprias mãos, ou a sociedade, meu grupo no geral, punir ele com as próprias mãos. Tem que haver, que aí a segunda proposta dele, o uso da força do Estado, né, o uso da força de lei, que é exatamente isso que a gente leu aqui um pouco mais cedo, que são as leis, né, as vias que existem dentro da nossa Constituição, dentro das nossas leis com relação ao racismo, né, para que essas pessoas sejam diagnosticadas, né, e sejam tratadas ou punidas, se necessário for, que é a força do Estado. O Estado que deve tratar isso, porque o Estado é quem representa todas as pessoas, que representa essa questão da tolerância, que representa a pluralidade. Então, essa é a segunda proposta que ele dá. E fica no ar, né, que seriam respostas corretas, né, para isso. Lembrando que o Popper escreveu o livro dele no meio do século XX, né, no período durante a Segunda Guerra e um pouco depois da Segunda Guerra, foi lançado em 1945, se não me engano, esse livro, mas ele não via ainda a sociedade como nós vemos hoje. A sociedade ela se desenvolveu muito no século XX, como eu falei um pouco mais cedo, o próprio Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores, talvez o maior historiador do século XX, fala que o século XX mudou de uma forma que ninguém nunca esperaria isso acontecer, né? E aí nós temos coisas que o Popper não previa, né? E aí eu não posso culpar ele por ele não saber isso, né? Que é o que acontece quando o Estado que estruturalmente é corrupto, né? Quando o Estado estruturalmente aceita essas questões, não consegue usar a força da lei para proteger as pessoas. É o caso, por exemplo, do movimento contra, né, o movimento Black Lives Matter, que fez um estardalhaço enorme nos Estados Unidos pela morte do George Floyd, né, deixando claro que não é só pela morte do George Floyd, são questões estruturais. Eles foram aquelas vias de fato, gente, porque existem décadas e décadas de sofrimento negro, né, de sofrimento pobre dentro dos Estados Unidos, na sua desigualdade social enorme. É mostrado para nós, muitas vezes, a América das oportunidades, a América da liberdade, e não mostra a desigualdade social, o quanto é diferente um pobre de uma pessoa de classe média. Não digo nem de um pobre de um rico, mas um pobre de uma pessoa de classe média. Então, dentro desses pobres ainda tem os povos negros que até a década de 40 para 50 não poderia nem sentar no mesmo banco de ônibus do que uma pessoa branca. E isso tudo aparelhado pelas leis do Estado. Então, consegue-se direitos, amplia-se direitos, pessoas negras conseguem direitos a sentar no mesmo banco que o branco, o que não resolve nada, mas já ajuda, né? Mas, no dia a dia, na diária mesmo, como dizem, pessoas negras são mortas por policiais brancos ou por pessoas brancas e o Estado simplesmente ignora. O Estado deixa passar em branco, não pune os culpados. Não é difícil você ver em séries, né, de pessoas negras que existem, né, algumas séries que focam mais no dia a dia da pessoa negra, do jovem negro, da família negra, onde mostra um pai dando um conselho para o filho: ó, filho, se o policial aparecer, levanta as mãos, faça tudo o que ele disser. Não questione. Por quê? Porque ele sabe que se você questionar, por você ser negro, você já pode ser preso ali sem nenhuma justa causa, né? Ou até morto, como o caso do Floyd. Então, o que aconteceu no Black Lives Matter foi um movimento muito violento, né, contra algo que já vinha se arrastando por décadas, né, que vem se arrastando por décadas. E o policial só foi preso, né, e julgado por causa disso,
porque ele estava sendo todo o processo legal lá do policial para ele se livrar como se nada tivesse acontecido, como sempre. Então, a pergunta é, a primeira via, proposta do Popper falhou. A segunda proposta também falhou porque o Estado é corrupto e estruturalmente racista. O que fazer? O que fazer? Eu tenho que ficar sempre aguentando, né, essas intolerâncias contra o meu povo, contra a minha cor de pele? Então, é interessante notarmos isso, né? Que, assim, na minha avaliação, hoje essas propostas do Popper, essas duas propostas, elas estão defasadas. Porque nós vivemos numa estrutura, nós vivemos numa época, né, onde o nosso Estado é falido para proteger as nossas liberdades individuais. Né? Tá vendo aí no Rio de Janeiro, esses dias, saiu uma pesquisa que em um mês, se não me engano, desculpem se eu errar isso aí, de utilização das câmeras, né, dos policiais, diminuiu 8 vezes o número de mortes, né, em batidas policiais, nessas abordagens. Tá em todos os sites, podem pesquisar, então, em todos os sites está falando isso aí. Eu não lembro agora se foi 1 mês ou são 2 meses que eles estão utilizando, mas diminuiu. Por quê? Porque o que acontecia? Mortes de pessoas pobres e negras, né, pelas mãos desses policiais ou de outras coisas, que ficavam em branco e passavam em branco. Então, o que fazer? O Estado conseguiu, dessa vez, ele conseguiu, né, por força de lei, instalar essas câmeras que diminuem e inibem, muitas vezes, esses comportamentos criminosos de quem deveria nos proteger. E isso aí foi uma coisa que deu certo. Mas não se preocupe que estão lutando lá com unhas e dentes para retirar essa lei e voltar novamente a fazerem o que quiserem sem a supervisão de ninguém. Então, se isso acontecer, fica nas mãos de quem? Essa tolerância ou intolerância. Eu tenho que tolerar porque eu não posso ser nem um pouco violento, porque a nossa sociedade... Blá, 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 blá. Então, vamos pensar nossa sociedade cada vez mais enquanto discurso. Maria Alcântara, boa noite. Boa noite aí, dona Vanja. Um abraço. Então, assim, pessoal, essa é a minha avaliação com relação a essa questão, porque o Estado, atualmente, ele é falho nesse sentido. Nós vivemos ainda profundas transformações e nós corremos o perigo, hoje principalmente, com um governo tão tirânico e metido a fascista, que flerta com o nazismo, como nós já falamos também em outras lives aí, sobre o ministro Alvim, secretário de Cultura, fazendo cosplay de nazista, né, em plena rede nacional para fazer discurso de nazista. Né? Então, num ambiente como esse que nós vivemos, com políticos como esse, o que fazer? Será que nós temos que continuar sendo tolerantes? Será que nós temos que continuar pela via da razão? Será que existe uma maneira de ir pela via da razão? Ou será que é por causa da via da razão que esses caras estão assim? Porque muitas vezes a intolerância ela nasce também de um projeto político muito específico. Né? O nazismo não nasceu da ignorância. O nazismo ele era um projeto político muito pautado e muito forte, de eliminação, de higienismo. É um projeto político de vingança também, né, porque nasceu muito do sentimento nacionalista do Hitler, aquelas questões da Alemanha ter perdido já a Primeira Guerra Mundial. Então, não é um movimento bobinho que nasceu, os caras são os coitados porque não sabiam, perdoe os pais porque não sabem o que fazem, sabem muito bem o que faziam, sim. Né? O povo, muito dos habitantes, né, dos cidadãos alemães, não apoiavam, alguns apoiavam, mas eles até hoje vestem a camisa da vergonha de terem apoiado o nazismo. E o brasileiro, como sempre, contrário a tudo, fica querendo vestir camisa de nazismo. O brasileiro negro, latino-americano, né, lascado, vai querer vestir camisa de nazista, né, tem um pensamento higienista, ariano, que a pessoa tem que ser branca, olhos verdes, blá, 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 loirinho, e aí o brasileiro preto, pobre, lascado, vai querer vestir camisa de nazismo. Aí sim a gente tem que racionalizar com essas pessoas. Se essas pessoas não conseguirem ver a razão, por problemas psicológicos ou problemas de perversidade, aí nós temos que ir para a segunda, né, proposta, que é as vias legais. Né? E se continuamos, às vezes, as vias legais não dão jeito, né? Como eu falei para vocês aí, questões estruturais como racismo, homofobia e etc., até mesmo
questões como nós vimos agora aí do DJ Ives, né, que agredia a mulher, né, e se não fosse a repercussão da mídia, provavelmente esse cara teria saído ileso dessa e a mulher teria saído como culpada, como louca, como descontrolada, se não fosse essas filmagens e a repercussão da mídia, né? Então são questões que são estruturais e muitas vezes a gente tem que abrir a boca, né, e falar e realmente parecer intolerante para que a gente possa defender a tolerância, né? Porque não existe essa. Muitas vezes em discussões, muitas vezes as pessoas ficam, vocês da esquerda, eu nem me achava muito de esquerda, né? Mas hoje em dia é tão necessário que a gente tome um posicionamento político que eu já estou meio que vestindo a camisa da esquerda. Mas vocês da esquerda são paz e amor, mas na hora de criticar, não sei o quê. Critico, sim, porque eu não vou aceitar que uma pessoa que quer a minha morte tenha o direito de me dizer que quer me matar, minha gente, pelo amor de Deus. Até quando? Né? Nós não podemos ser bobos, não podemos ser bestas. Não existe esse negócio de o bom selvagem que era escrito no historicismo, né, do século XIX no Brasil, o bom selvagem que aceitava as coisas. Não, a gente tem que ser conscientes dos nossos direitos. Não podemos aceitar quem, como diz no hino nacional, né, não temer quem te adora a própria morte. Né? Se a pessoa quer me ver morto, por que eu tenho que aceitar essa opinião? Não, você não vai falar isso, eu não vou deixar você falar, e eu vou ser intolerante com você sim, pelo menos essa é a minha opinião. Não sei vocês, se vocês não quiserem, se vocês quiserem aceitar, depende muito do local histórico, social de cada um. Lógico que um homem ou mulher branca de classe média alta não vai sofrer 10% do que um pobre negro de classe baixa, ou gay, ou mulher sofre. Né? Então, essas pessoas têm opiniões diferentes, obviamente, mas elas têm que respeitar todos o direito de cada um. Então, os momentos históricos, pessoal, sempre a mudança nos momentos históricos sempre são belicosas. O negócio de paz e amor não leva a lugar nenhum. Infelizmente, o pacifismo ela é um privilégio, o pacifismo ele é um privilégio do opressor. Porque o opressor, quem está no poder, não vai querer mudança. E o pacifismo leva a uma estagnação. E óbvio que a gente não pode querer que nosso país estagne do jeito que está, a gente tem que querer melhorar. E o pacifismo ele não leva à mudança, ele vai continuar mantendo aquilo, ele vai ser o que a gente chama, né, de mantenedor. Né? Então é muito complicado você ser pacifista, se dizer pacifista, porque ser pacifista é você aceitar a sua condição. Pelo menos eu não sei vocês, a opinião de vocês, mas a minha é que a nossa condição não é tão boa assim para eu poder me sentar e aproveitar a minha vida. Tem que correr atrás todo dia, tem que lutar contra quem quer ver o meu mal, quer tirar meus direitos, né? Então eu acho que o pacifismo não é a melhor rota por aí. Tem que ser belicoso, tem que confrontar, temos que lutar pelos nossos direitos, temos que conquistar casa a casa, né? Como foi em Stalingrado lá na Segunda Guerra, onde os russos reconquistaram, né, a cidade de Stalingrado casa a casa e expulsando os nazistas. Tem que ser assim todo dia, que um dia a gente consegue vencer essa batalha, pessoal. Um dia a gente consegue. Então é isso, gente. Os políticos e o Estado, eles têm que temer o povo. Eles têm que temer o poder do povo, a democracia, e não o contrário. A gente não deve ficar com medo de indagar um nazista, de indagar um fascista, porque ele é presidente, porque ele é deputado. Não. O cara é deputado, chegou ao poder com milhares de votos, beleza, mas você não tem direito de falar o que você quer, porque você faz parte do governo, porque você é um deputado, um senador, um presidente, não. Você serve a nós. Né? Nós somos a maioria, nós somos o povo. Então, um país realmente consciente, os políticos temem o povo, porque eles sabem que trabalham para a gente. Então, Rosimeire Melo, Rafael, grande professor, admiro. Obrigado, Rosimeire, grande abraço aí. Maria do Carmo Viana, boa noite. Minha madrinha aí também, apareceu até minha madrinha para me assistir hoje aí. Esse negócio tá bom aqui, viu? Então, gente, mas é isso, né? Por hoje, nosso papo era nesse sentido, né? Eu espero que vocês tenham todos entendido, todos percebido que nós não podemos baixar a guarda nunca, né? Que os nossos direitos eles estão sempre sendo disputados no jogo de xadrez político que nós vivemos, que você renegar a política no seu dia a dia é a mesma coisa de um peixe renegar a água, né? Porque a política está em tudo que nós fazemos, que nós compramos, que nós dizemos, né? E é importante a gente entender pelo menos isso. Não é que você não gosta, mas você não pode dizer que mas você politiza tudo. Tudo é politizado. Infelizmente, tudo é politizado, nós não temos escolha.
A escolha é se você vai participar dessa política como um agente, né, como um ativo, ou vai ser sempre um passivo que vai servir de massa de manobra e as pessoas vão fazer o que querem com você no seu dia a dia, na sua vida inteira, e aí por aí vai. Então, é isso, gente. Eu sei que esse nosso assunto de hoje pareceu muito mais político do que educacional, mas educação também é política. Isso a gente vai tratar muitas vezes sobre outros assuntos de política também, que tudo que toquem a gente, porque isso a gente trata em sala de aula. Né? Não existe escola sem partido. Né? É engraçado essa história de escola sem partido. Como é que você vai criar um cidadão consciente sem falar em política na sala, né, gente? Enfim, mas é isso, gente. Gostaria de agradecer a vocês aí pela participação de todos, né? Desejar a vocês um ótimo fim de semana, dizer que estamos aqui novamente na próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, aqui na TV Pé no Chão, pelo Facebook e pelo YouTube também, né? Dizer que quem quiser me seguir no YouTube também, o professor Rafael Sobreira está lá na minha página, temos aulas de história toda semana, né? Gameplays de jogos que a gente se diverte lá também, e sempre deixando aqui o nosso recado toda semana, né, para que vocês possam junto comigo conversarmos, né, e sempre nos desenvolvermos enquanto seres humanos e cidadãos conscientes, gente. Então é isso aí, um grande abraço do tio Rafa e até a próxima semana. Valeu! Take it